Celebramos hoje o terceiro domingo do tempo comum e estamos aqui nessa ocasião, no terceiro domingo, claro, de maneira muito feliz, muito festiva a nossa paróquia, fazendo também o envio do Enival Júnior, do Júnior, para o Seminário São José em Niterói. Grande alegria para todos nós da comunidade. E é sugestivo a leitura de hoje que a igreja nos apresenta. A igreja hoje, no terceiro domingo, nos apresenta o evangelho do chamado dos quatro primeiros apóstolos. Quatro primeiros apóstolos. Pedro, Tiago, João e André. Pedro e André eram irmãos, Tiago e João também eram irmãos. É interessante a leitura hoje, porque na semana passada ouvimos um relato muito parecido. Na semana passada, o evangelho era de São João, que relatava também o início do discipulado de pelo menos Pedro, André e João. De Tiago não falava, mas está suposto também. E hoje nós encontramos um relato parecido em São Marcos. Nós temos algumas diferenças entre os dois relatos. Lá em São João, o evangelho começava com João Batista, que apontava para Jesus e dizia: eis o Cordeiro. João e André eram discípulos de João Batista e passaram naquele momento a seguir Jesus. André antes passa em casa e chama o seu irmão Pedro. Hoje, o evangelho narra um outro contexto. André e Pedro estavam na barca pescando com seu pai. Jesus passa e diz: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles largaram a rede, largaram o barco, largaram o pai e seguiram a Jesus. Tiago e João estavam consertando as redes junto com o seu pai. A mesma coisa acontece. Largam tudo quando Jesus passa e seguem a Jesus. São dois relatos de chamado dos mesmos apóstolos. E aqui a gente até se pergunta, por que tem então relatos diferentes? Por que em São João, no Evangelho de São João, o relato é de Jesus que está passando, João aponta para ele, e eles vão atrás de Jesus dizendo: Senhor, onde moras? E Jesus diz: vinde e vede. E ali eles ficam com Jesus. E nesse episódio, em Marcos, é Jesus que passa e os chama, e eles vão atrás de Jesus. Bom, duas respostas são possíveis aqui nessa questão. Uma primeira resposta é que aqui nós compreendemos uma variação do texto de acordo com a época que foi escrita, porque, claro, todo o texto da Sagrada Escritura é texto inspirado por Deus, é texto sagrado, mas nós temos aqui autores humanos que escreveram os relatos, e tem uma diferença aqui de 40 anos, pelo menos, entre o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João, que foi escrito em 56 e 99 aqui. Então, temos uma diferença de épocas, de datas, de algo que era guardado em tradição oral. É aceitável aqui uma diferença entre um texto e outro, tendo em consideração que nos dois há algo em comum. O que é em comum? Que esses quatro homens, Pedro, Tiago, João e André, se tornaram discípulos do Senhor. A diferença está um pouco no relato. Mas eu ainda fico com uma explicação segunda, que eu penso ser um pouco mais tem um pouco mais de lógica, um pouco mais até de sentido humano. Vejam, é um pouco estranho pensarmos que Jesus simplesmente chegou lá na barca como um desconhecido e disse a Pedro e André: olha, segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Isso é um tanto estranho, porque eles teriam que ter um mínimo conhecimento de quem era Jesus. Como que chegava assim alguém: olha, vem atrás de mim que eu vou te dar um caminho novo. Ah, mas Jesus era Deus, sim, mas a divindade de Jesus estava ocultada, estava ofuscada na sua humanidade.
enquanto vivia aqui na terra. Jesus foi homem como nós, foi ser humano como cada um de nós. E nessa sua humanidade, é ali, como diz São Tomás de Aquino, se escondia a sua divindade. A sua divindade ficava oculta. Então é estranho pensar que Jesus passou, de uma hora para outra, como um desconhecido, chamou os 4 e os 4 o seguiram. É provável que em São João tenhamos aqui um tipo de relato de um episódio, um momento primeiro, e em São Marcos estejamos falando de um segundo momento do chamado dos apóstolos. Quando nós encontramos no Evangelho de João, o chamado de João e de André, eles já ouviram falar de Jesus através de São João Batista. E quando eles veem o Senhor pela primeira vez, eles vão atrás de Jesus e se tornam ali, em primeiro momento, discípulos de Jesus. André também chama o seu irmão Pedro, e João certamente chama o seu irmão Tiago. E junto com tantos outros, eles já formavam uma comunidade de discípulos, uma comunidade de seguidores que ouviam falar de Jesus, mas continuavam em sua casa. Tanto é que nos primeiros momentos do seguimento de Pedro a Jesus, nós ouvimos dizer que Jesus vai à casa de Pedro e cura a sua sogra, mostrando claro ali que eles ainda estavam no seu contexto ali no seu ambiente vital, no seu ambiente de convívio. E eu penso que o Evangelho de Marcos nos fala sobre um segundo momento, quando Jesus os chama a largarem tudo para irem para outras terras, para irem para outros lugares, para serem apóstolos do Senhor. O que significa apóstolos? Enviados do Senhor. No primeiro momento, João fala de um encontro pessoal, o primeiro encontro com Jesus. E em Marcos aqui, estamos falando de um segundo momento, do momento em que os apóstolos, eles são chamados por Jesus. Uma vez que já o conheciam, eles são chamados para irem em outros lugares, em outras terras, para pregarem junto com Jesus o seu evangelho. Eu penso que dessa forma tem até lógica humana. Não foi alguém que passou de maneira desconhecida, o chamou e foi. Agora, claro, eles não foram ali, digamos, para seguir Jesus como se vai para uma colônia de férias, como se vai para um passeio, como se vai para um divertimento. Diz a palavra de Deus que Pedro e André largaram o seu barco e seguiram a Jesus. A expressão aqui, ela é muito significativa, porque largar o barco significa largar a profissão, significa largar os seus bens, deixar para trás as suas seguranças, deixar para trás aqui os seus ofícios. Pedro é chamado de o pescador, porque dali ele tirava o seu sustento. E Jesus diz: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ao seguir Jesus, nós ali somos chamados também a, de alguma forma, deixar para trás alguma coisa. E nesse momento, Pedro, ele recebe ali o chamado de Deus para deixar para trás o seu ofício, a sua profissão, aquilo que ele sabia de fazer de melhor. Não acontece diferente com Tiago e João. Eles largam a rede com seu pai. Diz a palavra de Deus que estavam consertando as redes. Ou seja, ainda deixaram para o seu pai ainda ali a tarefa de continuar a consertar as redes para voltarem a trabalhar, para poderem ali pegar os peixes necessários para o seu sustento ou para a sua profissão. É claro, meus irmãos, que esse aceitar do convite de Pedro, Tiago, João e André exige aqui, primeiramente, um desprendimento, uma coragem de largar tudo o que possuía, tudo que era já a sua segurança, para ir aonde o Senhor os chamava, como diz a palavra de Deus, para serem
pescadores de homens, ou seja, arrebanhadores de gente, iria atrás de corações, atrás de almas. E é claro, nem sempre estamos tão bem dispostos assim para seguir o Senhor. Nem sempre estamos tão dispostos assim, tão bem dispostos assim, para aceitarmos prontamente esse convite. No caso dos 4 apóstolos, nesse primeiro momento, nós encontramos sim uma prontidão. Embora após a ressurreição de Jesus, tem uma cena muito expressiva em Pedro, que é quase que uma desilusão. Porque diz a palavra de Deus que Pedro, depois que Jesus morreu, voltou a pescar. Como quem diz, voltei à minha vida passada, voltei a fazer aquilo que eu fazia antes, voltei à minha vida costumeira. É como se os 3 anos que ele havia passado com Jesus fossem 3 anos assim que acabou, não tem mais. Ele volta a pescar. E aí Jesus, uma vez ressuscitado, o que faz? Aparece para Pedro, faz a pesca milagrosa para mostrar, lembrar a Pedro quem ele era, o que ele já tinha feito na vida de Pedro, para Pedro voltar à sua vida, à sua missão. Na liturgia da palavra, na liturgia da missa de hoje, nas leituras que nós ouvimos, encontramos outro relato de alguém que, em um primeiro momento, não teve coragem para largar tudo e seguir o Senhor, que é a história de Jonas. A história de Jonas é uma história lindíssima, que às vezes fica só presa ali na parte mais fantasiosa da história. Mas é importante nós termos consciência que Jonas foi um homem que recebeu uma missão de Deus e que teve medo, não teve coragem, fugiu da missão do Senhor e depois foi resgatado pelo Senhor e aceitou cumprir a sua missão. Conta a história que Jonas, ele recebeu um mandato, uma ordem de Deus para ir até a cidade de Nínive e pregar para a cidade de Nínive que eles precisavam se converter, mudar de vida para retomar o Senhor, para que Nínive não fosse destruída. Jonas sabia muito bem que era uma cidade muito pecaminosa, sabia que era uma cidade muito dada a coisas erradas, e por causa disso, Jonas, então, o que faz? Foge, entra no barco e vai para um lugar distante. Deus, então, o que faz? Não permite que o barco continue a sua viagem. Começa a enviar uma tempestade e ondas que os marinheiros não conseguiam conter. Ondas que não permitiam ali o barco avançar, e até diz a palavra de Deus, quase que naufragavam. Então eles percebiam que tinha algo estranho e lançaram ali um sorteio para saber quem é que poderia ter algo de estranho para que aquele barco tivesse naquela situação. E o sorteio caiu sobre Jonas, e Jonas revelou aos marinheiros o que estava acontecendo. O que eles fizeram então? Jogaram Jonas no mar. E, claro, ao fazer isso, o mar cessou. Bom, naturalmente aqui Jonas morreria afogado. Mas Deus foi misericordioso com Jonas. O que Deus fez? Mandou um peixe grande que pudesse engolir Jonas. E durante 3 dias, Jonas passou no ventre da baleia, passou ali dentro da baleia. 3 dias de discernimento. 3 dias de encontro com a realidade da sua vida, até que após 3 dias pudesse ser jogado de volta na praia. Claro que aqui essa história, né, talvez pode ser uma história literária, não talvez tanto uma história factual, real, mas importante aqui é a gente pensar no ensinamento e na mensagem que a história bíblica traz para cada um de nós. Jonas, ele precisou passar naquele momento, naquela barriga do peixe durante 3 dias, para se encontrar com a vontade de Deus, para perceber que não tinha outro sentido na sua vida, senão seguir na direção da vontade de Deus. E ali, de um medroso fugitivo, ele se torna corajoso e audacioso, e vai e começa a pregar a conversão para Nínive. Meus irmãos, a liturgia de hoje, nessas histórias aqui
de chamados dos 4 primeiros apóstolos e de Jonas, ela está aqui para nos despertar ao encorajamento. O encorajamento de nós nos desprendermos de tudo aquilo que o Senhor nos pedir para que possamos segui-lo. É importante que nós tenhamos essa consciência. Em um primeiro momento, nós temos um encontro pessoal com Deus, em que Deus nos chama, em que Deus fala conosco, em que Deus se mostra a cada um de nós, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Mas é comum que em um certo momento, na vida de todos nós que aqui estamos, todos nós, Nosso Senhor Ele venha e nos resgate para uma missão específica, para algo próprio, para algo que exige de cada um de nós um desprendimento, um deixar para trás muita coisa para sermos felizes e realizados na vontade de Deus. Nesse contexto muito expressivo, muito significativo, nós temos aqui o envio do Enival Júnior para o seminário. Júnior, que aqui larga a sua faculdade de engenharia, que aqui também larga tantos outros futuros aqui disponíveis a ele, inclusive de formar uma família para ir para o seminário. Como eu já falei aqui lá atrás com o Gabriel, e quando nós divulgamos a sua ida para o seminário, do Júnior também, eu digo aqui, claro, que ele está indo para o seminário, para uma experiência que pode durar até 10 anos, e que também, nesse meio do caminho, aqui pode ser que o Senhor mostre outra coisa para ele. E nisso não há nenhum problema, não há nenhum assim incômodo nisso, de que ele possa ir para o seminário e lá no meio do caminho depois retornar para a paróquia, para a sua faculdade, para outros projetos. Mas hoje ele larga tudo em função do sacerdócio. Hoje o Júnior, ele direciona a sua vida em direção do sacerdócio, do ministério de ser padre. Assim como Pedro larga uma profissão, assim como Pedro larga uma família, assim como Pedro, Tiago, João e Tiago larga sonhos pessoais para sonhar sonhos unicamente de Deus. É claro que é necessário coragem, audácia, ousadia em fazer isso, em querer esse chamado. Existe aqui, meus irmãos, uma nobreza nessa atitude do Júnior, porque largar as suas seguranças para simplesmente se apoiar em Deus é a expressão máxima da fé. Porque enquanto nós ficamos pedindo a Deus provas, manifestações de coisas que nos deem certeza, isso aqui não deixa de ser fé, mas é uma fé ainda imatura. No momento em que a gente é capaz de deixar tudo para seguir a vontade de Deus única, aqui há um grande lançar-se na fé. Júnior, nossa paróquia, nesse momento aqui, com grande alegria, te acompanha a sua família também, né, nesse momento de coragem seu, nesse momento, claro, de renúncias que você e sua família fazem, porque essa renúncia, ela exige, claro, alguns sacrifícios aqui, mas também traz e trará em breve, já todos vocês poderão testemunhar, grandes alegrias, grandes assim experiências até mesmo de prazer em ter um filho, ter um neto, ter aqui um amigo dentro do seminário, dentro da casa de formação. É muito verdade que quando a gente tem dentro da nossa casa alguém que vai ao seminário, quando a gente tem alguém da nossa paróquia dentro de um seminário ou de um convento, a nossa paróquia, a nossa casa, de alguma forma, ganha aqui, primeiramente, já a presença do próprio Deus, diz São João Bosco, que quando um filho vai para o seminário, é a Virgem Maria que passa a habitar naquela casa. Além disso, também, nós podemos ter certeza que alguém que está numa casa de formação, ali, né, uma casa voltada para a oração, para formar santos, naturalmente, é alguém que intercede por sua família, intercede por sua paróquia,
intercede pelo seu ambiente, pelo seu lar. E naturalmente assim ganhamos alguém que vai fazer um bem muito maior para a gente, que é se oferecendo em oração a Deus, pela sua família e pela nossa paróquia. Como Pedro, Tiago e João, certamente virão medos, virão desafios, virão noites de temores. Não só esses amigos de Jonas passaram pela noite escura, fria e sofrida do maremoto, mas também Pedro, Tiago e João no barco tiveram a noite lá da tempestade, que foi acalmada pelo Senhor, mas antes veio ali os desafios. Claro que virão desafios, mas também, além dos desafios, nós encontramos com o Senhor os milagres da multiplicação dos pães. Nós encontramos com o Senhor a graça de participar da ceia com Ele, das festas com Ele, da boda de Caná, enfim, tantos eventos maravilhosos que acompanharam o Senhor, também te acompanharão. Júnior, nós vamos te acompanhar com nossas orações, com nossa amizade, com nossa proximidade, e vamos, assim, estar embasando com as nossas orações da comunidade, para que nos desafios que você enfrentará, também você possa encontrar a fortaleza, o apoio, o suporte da comunidade, para que siga fiel ao Senhor em toda a vontade dele para a sua vida. Que Deus nosso Senhor vos abençoe, que os santos apóstolos que hoje nós lembramos da liturgia intercedam por você e que possa também te dar graças para, assim se confirmando pela igreja, daqui a uns 10 anos, possa também ser aí um santo sacerdote a servir a igreja e santificar o povo de Deus. Que Deus te fortaleça, te prepare muito bem para esse ministério. Assim seja. Amém.